bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Bom, hoje eu quero falar sobre um livro que eu amei, achei muito maneirão. E na verdade ele é uma não ficção, mas é uma ficção enorme, assim, porque é um relato autobiográfico de um escritor cubano que passou por muita coisa, chamado Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas. Em Cuba, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi exilado, ele foi torturado, tudo que você possa imaginar, esse cara passou. O Reinaldo, quando ele consegue fugir, ele vai pra Miami, porque é um lugar onde tem vários cubanos, e depois ele vai pra Nova York, ele descobre que ele vive com HIV, a gente tá falando lá do começo da epidemia mesmo, lá no final dos anos 80, e em 1990, pouco depois dele terminar de escrever sua última obra, né, esse grande relato autobiográfico da sua vida inteira, ele se suicida. Tanto que o livro acaba com a carta de suicídio dele, a carta de despedida dele. Eu fiquei chocado, eu confesso que eu nunca estudei a fundo sobre o regime do Fidel Castro, eu não sei direito como que ele aconteceu, quais foram os horrores, mas lendo aqui eu vi que o regime de Fidel Castro nunca foi nem um pouco legal com os homossexuais. Pelo contrário, era um horror. E o Reinaldo, ele compartilha a infância dele, depois a adolescência. Ele vai contando os relatos, assim, as histórias, as aventuras sexuais e a liberdade sexual que existia em Cuba. Como que havia muito sexo na praia, se encontrava e transava. E aí depois o livro vai passando, depois quando ele é preso, como que era a realidade, a vida sexual entre os presos, que não eram todos homossexuais, mas por estarem lá confinados, tinha uma hierarquia, então quem era mais poderoso abusava do outro, que podia nem ser gay, mas tinha que ser enrabado por todo mundo. Umas coisas muito cruéis, assim. Quase um thriller, porque você vai lendo, e é um livro de aventura, ele foge, de repente ele tá numa floresta escura, esperando pra tentar fugir, pra conseguir um passaporte. Aí ele vê umas luzinhas que ele não sabe o que é, de repente ele escuta tiro, aí ele sobe numa árvore, e aí fica escondido ali 2 dias, e aí depois quando amanhece ele olha as luzezinhas que ele viu, era um pântano, eram os olhos dos crocodilos que estavam esperando ele entrar pra matar ele. Então ele escapa da morte 1000 vezes, ele escapa da prisão 1000 vezes. É uma loucura, é uma história que você não acredita que aconteceu. Eu acho que todo mundo tem que ler, é muito bom, eu vou ler alguns trechinhos pra vocês, olha só. Mais ou menos naquela época, minha voz engrossou, fiquei mais bonito e o número de minhas namoradas aumentou. Acho que eu mesmo cheguei a pensar que pudesse gostar de algumas daquelas moças. Na escola, namorava com todas as alunas e tinha muito medo do que pudessem pensar a meu respeito, que as mulheres não me atraíam. Um dia, porém, enquanto a professora de anatomia repetia sua ladainha, um colega da minha turma sentou-se na carteira junto à minha e com uma sinceridade absolutamente diabólica disse: "Olha, Reinaldo, você é um entendido." Sabe o que é um entendido? É um homem que gosta de outros homens. É isso que você é. Pra mim, aquele bar foi uma verdadeira descoberta, pois se tratava de um bar para homossexuais. Havia um grande número de homens, uns muito machos, outros extremamente afeminados, mas o ambiente era simpático e de absoluta cumplicidade. Naquela época ainda existiam lugares assim em Holguín, e em todas as partes da ilha. Logo depois desapareceriam. Chegar a uma praia era como chegar a uma espécie de lugar paradisíaco. Todos os rapazes queriam fazer amor, havia sempre dezenas deles dispostos a transar nos matagais. Nas cabanas da praia de La Concha, muitos rapazes me possuíram com uma espécie de desespero, como se aquele instante talvez fosse único, pois a cada minuto podia chegar um policial para nos prender. Na realidade, os que não estavam num campo de concentração eram privilegiados e tinham de aproveitar ao máximo essa liberdade. Procuravam os homens por toda parte e os encontrávamos. A mais violenta perseguição daquele congresso foi dirigida contra os homossexuais. Foram lidos textos rotulando o homossexualismo como um caso patológico e, mais importante, dizia-se que todo homossexual ocupando um cargo em órgãos culturais seria imediatamente exonerado. Teve início a chamada parametraje,
Isto é, a cada escritor, cada artista, cada dramaturgo homossexual recebia um telegrama informando-o de que não reunia os parâmetros políticos e morais para o bom desempenho do cargo que ocupava e, portanto, perdia seu emprego e tinha que ir para um campo de trabalhos forçados, onde executaria outra tarefa. E agora li para vocês a carta de despedida do Reinaldo, né? Publicada antes do seu suicídio. Queridos amigos, em consequência do meu precário estado de saúde e da terrível depressão emocional que me impossibilita de continuar a escrever e a lutar pela liberdade de Cuba, estão pondo um fim à minha vida. Nos últimos anos, mesmo me sentindo muito doente, pude terminar minha obra literária, na qual trabalhei por quase 30 anos. Deixo-lhes, pois, como legado, todos os meus terrores, mas também a esperança de que em breve Cuba será livre. Sinto-me satisfeito por ter contribuído, mesmo que modestamente, pelo triunfo dessa liberdade. Ponho fim à minha vida voluntariamente porque não posso continuar trabalhando. Nenhuma das pessoas que me cercam estão envolvidas nessa decisão. Só há um responsável, Fidel Castro. Os sofrimentos do exílio, a dor de ter sido banido, a solidão e as doenças contraídas no desterro. Certamente não teria sofrido isso se pudesse ter vivido livre em meu país. Conclamo o povo cubano, tanto no exílio quanto na ilha, a seguir lutando pela liberdade. Minha mensagem não é uma mensagem de derrota, mas sim de luta e esperança. Reinaldo Arenas. Bom, gente, o que eu posso dizer é que eu já falei muito, mas eu tenho certeza que quem lê esse livro vai se emocionar, vai se espantar e vai ter mais um conhecimento na história do nosso movimento LGBT e da perseguição e dos horrores que muitos de nós já sofreram há muitos anos. Então, é um relato muito, muito interessante, muito sensível, muito bem escrito, que você vai devorar, porque a história é muito louca, muito absurda, trágica, triste e emocionante. A gente fica por aqui e a gente se vê, claro, no próximo vídeo, tá bom? Beijo!